Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de estudos que nós estamos realizando em conjunto com o calendário de leitura bíblica anual. Então, de acordo com esse calendário, sempre que surge um novo livro da Bíblia, a gente realiza um vídeo, um estudo, explicando um pouquinho por que esse livro foi escrito, uma estrutura básica para podermos entendermos a divisão dos capítulos, mas principalmente, ao gravarmos esses vídeos, a nossa intenção é te encorajar, estimular a leitura bíblica, que você possa ler a Bíblia, porque nós cremos profundamente de que Deus se revela através de sua palavra. Então, quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai conhecer Deus e a vontade dele para você. Hoje a gente vai falar de um profeta muito especial na narrativa bíblica, praticamente um profeta que faz um divisor de águas, é um profeta que teve muita influência na nação onde ele estava inserido. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro do profeta Daniel. E antes da gente entrar nesse vídeo e nessa explicação, só queria te lembrar de, por favor, curtir esse vídeo, de apertar o joinha que está por aqui em algum lugar na tela, e se inscrever no canal caso você não tenha se inscrito, porque quando você curte um vídeo, quando você se inscreve e quando você compartilha com um amigo, isso faz com que essa mensagem alcance muitas pessoas, e essa é a nossa intenção, levar essa mensagem de paz e amor ao maior número de pessoas que a gente puder, e a gente conta com você para isso. Quando a gente fala de Daniel, antes da gente entrar no livro de Daniel propriamente dito, precisamos lembrar que nós estamos falando de um homem, talvez aí um jovem ainda no início dessa trajetória, que era membro da família real de Judá. Então, quando há uma guerra entre Judá e a Babilônia, quando a Babilônia avança e conquista Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, uma das táticas de guerra dos babilônios era deportar, levar para o cativeiro os principais nobres da cidade. E é isso que acontece. O rei Nabucodonosor invade a Babilônia ali por volta do ano 605 a.C. E ao derrotar o rei de Judá, ele captura alguns nobres da cidade, e dentre eles Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, que eram amigos de Daniel também, filhos de nobres, assim entendemos, e os leva para a Babilônia para servirem ao rei. E quando Daniel, principalmente, chega na Babilônia, os babilônios trocam o nome de Daniel e passam a chamá-lo de Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Embora ele tenha chegado como escravo lá, para servir na corte do rei da Babilônia, na corte de Nabucodonosor, nós vamos vendo que pouco a pouco Deus vai pegando a vida deste menino, que tinha tudo para ser mais uma das histórias tristes e de vidas que foram destroçadas pela guerra, e como que Deus vai trabalhando e usando a vida de Daniel ao ponto ele fazer parte da corte real, ganhar uma grande importância no reino da Babilônia e atuar na corte de 3 reis, o rei Nabucodonosor, o rei Belsazar e o rei Dário, aí já na conquista da Pérsia, sobre a Babilônia. Quando a gente fala dos profetas de Israel, talvez Daniel, ele se junta a um quadro daqueles profetas mais emblemáticos da história de Israel. A gente lê, por exemplo, em Ezequiel capítulo 14, versículo também 14, por exemplo, palavras foram dadas a Deus a esse profeta Ezequiel, que era contemporâneo de Daniel. Em Ezequiel 14:14 nós lemos: mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem na cidade, por sua retidão eles só poderiam salvar a si mesmo. Palavra do soberano Senhor. Então percebam que o próprio Senhor está falando de Daniel e destacando a retidão dele. A gente vai ver a mesma coisa acontecendo em Mateus capítulo 24, a partir do verso 15, quando a gente lê as seguintes palavras. Mateus 24, 15, que diz assim:
Assim, quando virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus está aqui fazendo citação a uma profecia de Daniel. Esse é um profeta que tem uma grande importância dentro do cenário bíblico. Então, quando a gente fala de Daniel, estamos falando de alguém que não apenas foi usado em seu tempo, em meio às circunstâncias que viveu, como também deixou um legado dentro da sua nação. Quando a gente lê o livro de Daniel, nós temos algumas ênfases nesses escritos, nessas profecias. A primeira delas é essa questão da fidelidade, independente de qual seja as circunstâncias. O livro de Daniel já abre dessa forma, e a gente vai falar daqui a pouquinho, mas essa é uma das ênfases de Daniel. Ser fiel a Deus, não tem nenhuma conexão com a circunstância, ou dependência da circunstância. A fidelidade a Deus é pelo próprio Deus e pura e somente por Ele. Outra coisa muito real na leitura do livro de Daniel é essa questão da soberania de Deus, o quanto que Deus se mostra soberano sobre reinos, sobre circunstâncias, sobre os tempos, e é capaz de mudar circunstâncias e às vezes, de onde não se tem expectativa, Deus faz grandes mudanças. E por fim, uma ênfase de Daniel também tem a ver com revelação sobre o fim dos tempos e como que Deus, no fim da história, sempre vai demonstrar e levar o seu povo a grandes vitórias. Então, falando agora da estrutura e do livro de Daniel em si, o livro de Daniel leva o seu nome, Daniel, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Nada mais apropriado para esse homem que, por toda a sua vida, confiou e dependeu do juízo de Deus. Estima-se, acredita-se que o autor seja o próprio Daniel mesmo, que escreveu possivelmente entre o ano 530 a 535 a.C. E quando a gente lê o livro de Daniel está em nossas Bíblias para nos demonstrar a fragilidade dos reinos humanos, que são abaláveis, diante de um Deus poderoso e soberano que é inabalável. Os reinos do mundo têm seus reis, mas todos os reis devem prestar contas e estão sujeitos ao poder e à autoridade do grande Rei do Universo, o Senhor, nosso Deus, que reina sobre todos os reinos de todas as épocas. E se a gente parte então dessa perspectiva, entendendo esse propósito de mostrar que Deus é o Rei dos Reis, Ele é o soberano de todas as nações, uma palavra que poderíamos resumir o livro de Daniel seria a palavra reinado, e um bom texto então também para resumir todo o livro, um verso-chave que a gente poderia utilizar para entender todo o livro seria Daniel capítulo 2, versículo 20, onde lemos as seguintes palavras, Daniel dizendo: Louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. No versículo 21 ele diz, Deus muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Aí no versículo 44, Daniel diz que naquela época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino, o reino de Deus, durará para sempre. O livro de Daniel, falando da estrutura do livro, é um livro muito simples de se estruturar. O próprio livro nos parece apresentar duas divisões muito simples. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos uma perspectiva histórica. Então, Daniel está narrando acontecimentos históricos e que inclusive nos parecem até cronológicos. E do capítulo 7 ao 12, uma perspectiva profética, onde Deus dá uma série de revelações para Daniel sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer. Então, falando dessa primeira divisão, essa divisão histórica, essa perspectiva histórica, o livro de Daniel, como eu falei para vocês há um tempo atrás, ele abre, o capítulo 1 abre falando do que aconteceu, da Babilônia invadindo Jerusalém e derrotando Judá e capturando
principais nobres os levando para o cativeiro babilônico. E é interessante que o primeiro capítulo, ele mostra a ascensão de Daniel e seus amigos, como que eles foram do cativeiro até a corte, porque eles são capturados, levados para servir na corte do rei. Só que acontece um evento muito interessante, que Daniel e seus amigos, mesmo na Babilônia, mesmo no exílio, mesmo sendo capturados, como vencidos em guerra, decidem manter sua fidelidade a Deus e por algum motivo que talvez implicaria com a sua fé, decidem se abster de uma certa comida que era oferecida, porque isso dá indícios de que comprometeria o relacionamento deles com Deus. E essa é uma prova tanto para todos os outros, porque Daniel diz que não quer se contaminar com as iguarias do rei, mas prefere manter sua pureza, seu compromisso com Deus. E é justamente esta atitude de honrar a Deus que faz com que Deus abençoe Daniel, porque o fato de Daniel e seus amigos não comerem a mesma comida que os outros jovens, de alguma maneira Deus faz com que Daniel e seus amigos sejam encontrados mais sábios que os outros jovens, capazes de responder inúmeras perguntas. Então, capítulo 1 já começa nos convidando a perceber isso, o quanto que Deus abençoa aqueles que decidem permanecer fiéis. Chegamos no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem um sonho, não consegue dormir, e aí então, mais uma vez, Deus usa a vida de Daniel para revelar esse sonho para o rei, explicando o que significa esse sonho. O rei tem um sonho com uma grande estátua, cabeça de ouro, tronco de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés, ferro e barro, e ele está tentando entender o que é isso. E aí então Daniel traz uma revelação dizendo que este sonho é uma declaração de Deus sobre 4 impressionantes impérios que surgiriam sobre a face da terra, mas Daniel ainda revela ao rei da Babilônia que viria um outro reino, esse sim, um reino inabalável, porque no mesmo sonho o rei vê que uma grande pedra se desprende de uma montanha e atinge aos pés dessa estátua, destrói tudo, e essa pedra permanece firme. Então essa é uma demonstração de que esse último reino é um reino de Deus, o reino que é inabalável e existirá para todos sempre. Isso faz com que Daniel e seus amigos, mais uma vez, cresçam ainda mais em estima e alcancem lugares cada vez maiores no reino da Babilônia. Entramos no capítulo 3, quando o rei, no capítulo 2, sonhou com uma estátua com cabeça de ouro, e a revelação é que a cabeça de ouro representava o reino da Babilônia, mas um reino que passaria, seria substituído por um reino que viria. Talvez essa seja a motivação para no capítulo 3 o rei Nabucodonosor decidir fazer uma estátua, não apenas com a cabeça de ouro, ele manda fazer uma estátua todinha de ouro, talvez uma declaração de que a Babilônia jamais passaria como reino, jamais perderia a supremacia sobre os outros reinos. E aí o rei manda que todos adorem essa estátua, e quem não adorasse seria lançado numa fornalha de chamas. E aí o capítulo 3 nos diz que os amigos de Daniel se recusam a se prostrar diante dessa estátua em adoração. E o rei até fala que seria melhor para eles se prostrarem, porque se não se prostrarem eles iriam morrer. E um texto emblemático, um texto marcante da leitura de Daniel é justamente esse, de Daniel capítulo 3, versículo 16, quando esses jovens respondem para o rei: Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esse texto aqui é fantástico, porque esses homens nos ensinam que aquilo que a nossa adoração a Deus, nossa entrega, rendição a Deus, não tem nada a ver com as circunstâncias. Vamos continuar rendidos, amando a Deus e tendo nosso coração devotado única e exclusivamente a Ele, independente do que aconteça. Esse texto aqui é fantástico. Esses homens são atirados na fornalha, mas de uma forma sobrenatural, miraculosa, Deus liberta esses homens e traz um grande livramento, e principalmente
fica evidente naquele dia que Deus de fato é Deus sobre tudo e sobre todos. A gente entra no capítulo 4, quando ainda esse rei Nabucodonosor, mais uma vez tem um sonho, e neste sonho é revelado para ele que ele seria humilhado, porque ele estava sendo muito arrogante, achando imbatível acima de tudo e todos. E o capítulo 4 nos conta o que aconteceu com esse rei, como ele foi humilhado, mas em algum momento ele recobra a consciência e ele entende que ele devia se render também ao Senhor e reconhecer a grandeza e a soberania de Deus, e ele assim faz, pelo menos assim nos é escrito no capítulo 4. No capítulo 5 parece que há um costume dos reis de querer serem exaltados, de querer de alguma maneira desafiar Deus, porque um dos reis que sobem ao trono da Babilônia, o rei Belsazar, decide de alguma maneira provocar a Deus e fazer uso de taças que foram roubadas do templo em Jerusalém. Ele pega essas taças para um banquete, para uma festa, numa clara afronta a Deus, porque essas taças eram usadas única e exclusivamente para rituais do culto em Jerusalém. E aí então do nada aparece uma mão na parede assim e começa a escrever uma série de coisas que ninguém consegue interpretar. E aí mais uma vez Daniel é chamado para dar o significado daquela experiência sobrenatural, e Daniel acaba revelando que o reino daquele rei Belsazar e a Babilônia como todo estava ruindo naquele momento, e de fato isso aconteceu porque no final daquela festa, a gente lê no capítulo 5, que enquanto eles estavam festejando e sendo divertidos, o rei Dário, rei da Meda, Pérsia, invade a Babilônia e acaba conquistando o reino babilônico. Agora é o reino Medo-Persa que está no poder, o reino que foi simbolizado anteriormente no capítulo 2 como o tórax, o peitoral de prata. Surge um novo reino na história da humanidade, e aí a gente entra no capítulo 6 já nesse novo reino, que inclusive Daniel permanece na corte. Você sabe que sempre que se troca o poder, também é trocado toda a corte, para que ninguém corra risco de rebelião, coisa do tipo. Mas Daniel permanece nessa corte e se mostra de fato muito fiel, porque ele vai trabalhando com excelência, e isso vai fazendo com que ele cresça em admiração, em respeito pelo rei, ao ponto do rei decidir colocar tudo a administração nas mãos de Daniel. Só que os seus companheiros de trabalho parecem ficar com inveja e decidem instigar o rei a criar um decreto que ninguém deveria orar por 30 dias, e quem fizesse isso, que fosse arremessado na cova dos leões. Daniel não se prende a decretos para sua espiritualidade. O decreto é publicado, e assim que o decreto é publicado, Daniel vai fazer o que ele costumava fazer. É o que nos diz o capítulo 6, o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Ou seja, não foi um decreto que colocou Daniel para orar, ele já orava normalmente. Então, a situação ruim só encontrou uma rotina de devoção de Daniel, que era de orar por 3 vezes ao dia. Daniel foi descoberto, foi pego em flagrante, orando, arremessado à cova dos leões. Mas a história nos mostra que no final naquele dia seguinte, o rei Dário vai até a cova dos leões e descobre que os leões é que ficaram preocupados que entrou um Daniel na cova deles, e aquela cova não se tornou a cova dos leões, se tornou a cova de Daniel, porque nenhum leão fez mal algum para Daniel. Ele saiu vivo dessa história porque confiou em Deus. Uma informação apenas de curiosidade: a partir do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, o texto está escrito em aramaico, não mais em hebraico, que era uma língua da mesma família do hebraico, que passou a ser utilizada pelos judeus no exílio. Então, só um parêntese aí, que o texto começa em hebraico, faz uma pausa para falar em aramaico e termina em hebraico. Não sabemos porquê, mas assim está escrito no original. A gente vai caminhando para o final desse vídeo, vendo a segunda estrutura desse livro, que é essa perspectiva profética, do capítulo 7 ao capítulo 12. No capítulo 7, Daniel tem uma visão, a visão de um personagem
que nos é descrito como ancião de dias. E aí cada medida que o livro vai avançando, vai contando as experiências e as revelações sobre esses reinos que viriam. Então no capítulo 7, no capítulo 7 a gente tem uma visão que é a visão do ancião de dias. No capítulo 8 a gente tem a visão dos reinos, que são representados por alguns animais, um bode e um carneiro. No capítulo 9 nós vemos a visão das 70 semanas. Daniel tem uma revelação de que o exílio duraria 70 semanas e que também 70 semanas passa a ser um período profético de fim dos tempos. A gente não teria tempo para falar sobre isso agora, vamos deixar para um próximo vídeo. No capítulo 10, Daniel tem a visão de um homem vestido de linho, e aqui nos fala mais uma vez sobre julgamento e sobre tudo que vai acontecer no fim dos tempos. Inclusive a gente lê capítulo 10, versículo 19, a visão que ele está tendo. Alguém disse para Daniel: não tenha medo, porque você é muito amado, que a paz esteja com você, seja forte. E aí, dito essas palavras, Daniel sentiu-se fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste força. E aí ele vai receber mais uma revelação sobre o que estava acontecendo. Entramos no capítulo 11, onde vemos a revelação, a visão que Daniel tem sobre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, e vai ser explicado sobre o que seria cada um desses reinos. E aí a gente acaba o livro de Daniel, capítulo 12, falando do fim dos tempos. Aqui no capítulo 12, pela primeira vez no Antigo Testamento, a gente lê a expressão vida eterna. Capítulo 12, versículo 2 diz que Daniel teve uma visão de multidões que dormem no pó da terra, acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui no capítulo 12 a gente vê essa ideia do plano maior de Deus, que é que toda a humanidade tenha vida eterna. Uma vez que o pecado nos desconectou de Deus, Deus assim deseja que toda a humanidade se renda a Jesus e possa experimentar de vida eterna. Então, quando a gente acaba de ler o livro de Daniel, um livro valiosíssimo que pode nos trazer diversas fontes de encorajamento e inspiração, eu separei apenas algumas aqui para a gente considerar nessa leitura final. Quando você lê Daniel, você é desafiado a pensar em ocupar-se com a fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus e que essa seja a sua preocupação, e deixe que a partir da fidelidade Deus se encarregue de tudo que está ao seu redor. Se preocupe em ser fiel e deixe o restante nas mãos de Deus. Foi isso que Daniel fez. No capítulo 1, ele apenas decidiu ser fiel a Deus e Deus resolveu todas as questões ao redor. Outra coisa que a gente é desafiado quando a gente lê o livro de Daniel é que nós precisamos lembrar que se Deus faz algo que está em nossa expectativa, Ele é digno do nosso louvor e nossa adoração. Precisamos celebrar os feitos de Deus. Mas se Deus não fizer algo de acordo com as nossas expectativas, da mesma forma Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E a gente vê isso no capítulo 3, quando os amigos de Daniel se recusam a adorar a estátua que Nabucodonosor fez, porque o coração deles já pertencia a outro, pertencia ao Senhor. Ainda quando a gente lê Daniel, o livro de Daniel, outro desafio que nos chama esse livro à reflexão é essa questão de não deixar que nada interrompa nosso relacionamento com Deus, nossas disciplinas espirituais. Capítulo 6, um decreto foi publicado de que ninguém devia orar. Daniel não deixou que isso atrapalhasse a sua devoção a Deus. A gente finaliza ainda esse vídeo e essa reflexão sobre o de Daniel, considerando de que o reino de Deus chegou até nós. Esse livro de Daniel fala tanto sobre reino, né? E a gente falou a todo momento que Deus é o rei dos reis, de que o reino de Deus é soberano sobre os reinos de todos os reinos da terra, da história da humanidade. Então, esse reino chegou a nós através do sacrifício de Jesus. Quando Jesus sobe até a cruz, levando os meus e os seus pecados, toda vez que nós
quando a gente reconhece isso e se arrepende, entrega a nossa vida para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador na nossa vida, o reino de Deus chega até nós. O reino que já está vigente e que já podemos desfrutar dos benefícios desse reino, mas o reino que também virá, o reino eterno, para onde o Senhor nos levará para habitar para sempre com Ele. Conheça a sua Bíblia. Quando você conhece a sua Bíblia, você conhece também o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e levar essa mensagem adiante. Um grande abraço para você, que Jesus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!